O CBB Books dessa quarta-feira está começando agora e hoje eu vou falar para você sobre clube de leitura. Todo ano, a Igreja Adventista se preocupa muito com o crescimento espiritual dos seus membros. O clube de leitura foi criado para ter livros especiais para cada faixa etária. E eu vou te mostrar agora quais são eles. Guerra no Céu, deixa eu dar um foco. Guerra no Céu, um livro super legal que nós vamos falar hoje sobre ele. É O Grande Conflito, contado para crianças de 6 a 9 anos. Olha que legal, bonito, né? O Milionário da Caverna, para juvenis de 10 a 15 anos. A Revolução do Espírito para jovens. Mundo Virtual para universitários. E o livro do ano, Mente, Caráter e Personalidade. E hoje, a nossa convidada especial é a professora Ariane, que fez o livro Guerra no Céu. Um livro super interessante que nós vamos falar com ela agora. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz por ter recebido esse convite de vocês e participar do CBB Books. Ariane, me fala um pouquinho como começou o seu trabalho com crianças, adolescentes, juvenis. Como é que foi? Olha, Mariane, começou há um tempinho, viu? Já faz... Na verdade, quando eu tinha 12 anos, a minha família estudou a Palavra de Deus, descobriu algumas verdades especiais e todos nós fomos batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E recebemos um convite, então, logo em seguida para fazermos um evangelismo. E aí foi quando esse contato, essa paixão com as crianças, com o Ministério da Criança começou. Porque naquele momento eu comecei a perceber que eu gostei da coisa, né? Eu gostei de estar ali com elas, era muito, muito bom. E eu comecei a estudar mais sobre o assunto, me aprofundar, participar de cursos. E aí fui professora durante muitos anos de todas as classes do Ministério da Criança da Igreja Adventista, desde os pequenininhos, que são os bebês, até os adolescentes. Coordenei também o Ministério da Criança em algumas igrejas. E o tempo foi passando, nunca deixei de atuar no Ministério da Criança. Quando eu fiz 17 anos, terminei o ensino médio, tive que prestar o vestibular. Aí não teve dúvida? Não. Tentei o vestibular para pedagogia, passei, fiz o curso, foi um curso muito bom para mim. Aproveitei bastante o curso e já no primeiro período de curso eu já comecei a atuar como professora também. Que gostoso! E aí trabalhei durante 10 anos como professora, coordenadora, fazendo vários trabalhos em escola. E depois de 10 anos, então, saí da sala de aula para ser mãe, né? Foi quando eu engravidei da minha filha e aí fui professora dela um tempo. E foi muito gostoso, assim, né? Todo esse período que nunca terminou relacionado ao Ministério da Criança. Para quem não sabe, semana passada nós entrevistamos o marido da Ariane, né? O pastor Vinícius, e a filhinha Ana Clara, que também foi inspiração para ele escrever o Inspiração Juvenil, né? E hoje você trabalha com editoria para Infanto Juvenil. Sim. Aqui na Casa Publicadora. Isso, recebi esse presente, esse privilégio de poder continuar a atuação em relação ao Ministério da Criança, agora trabalhando aqui na CBB, com materiais impressos que saem para as crianças. Que legal. E eu estou aqui com um material que é O Grande Conflito para crianças. O Guerra no Céu. Guerra no Céu, o grande conflito que conta a história desde quando entrou o pecado no mundo até como nós acreditamos que Jesus vai voltar e nos levar para o céu. Isso. É difícil contar isso para crianças de 6 a 9 anos, não é? Foi um desafio realmente escrever esse material. Mas foi muito gostoso também, Mariane. Na verdade, esse material, a ideia desse material surgiu de um convite que eu recebi em 2012 da coordenadora do Ministério da Criança da Igreja Adventista para toda a região da América do Sul. A professora Graciela me convidou para escrever um material para professores baseado no livro Grande Conflito da escritora norte-americana Ellen White. E então eu
aceitei o desafio dela na época, peguei esse material e comecei a orar e a ler cada capítulo e a transformar os capítulos em histórias para crianças, mas histórias que pudessem ser contadas por professores, por contadores de histórias, por pais. E aí, quando eu fui escrevendo o material, me veio um sentimento forte assim, poxa, é legal ter um material para professores, para pais, mas melhor ainda seria que as próprias crianças tivessem acesso a um material em que elas mesmas pudessem ler e entender esses assuntos tão especiais, tão importantes. E aí surgiu a ideia do Guerra no Céu. Foi quando isso, assim, vibrou forte no meu coração e eu comecei a transformar esse material para professores num livro infantil. Ariane, me conta um pouquinho da diagramação deste livro. Ele é todo colorido, Sim. Tem várias historinhas. Me fala um pouquinho como foi fazer a diagramação dele. Então, desde o começo, Mariane, o Guerra no Céu foi pensado assim, é um tema de adulto pensado com uma cabeça de criança. Então, a gente pensou desde a concepção do texto até toda essa parte de diagramação e de estrutura do material. Nós pensamos assim, como que uma criança poderia aprender melhor com esse material? Como que esse assunto tão complexo poderia chegar mais facilmente à mente da criança? E aí a gente foi pensando. Então, quando eu estava escrevendo, por exemplo, eu pensei na quantidade de palavras na frase. Vocabulário. Isso, que tipo de palavras eu deveria ou não usar. Eu imaginei minha filha lendo o material. E assim, que palavras seriam melhores para que ela pudesse compreender. O tamanho dos capítulos também, fiz capítulos mais curtos, peguei a essência do capítulo do livro base, que foi o Grande Conflito, e aí também tentei fazer um esquema mais didático em cada capítulo. Cada capítulo tem um box com curiosidades, porque eu pensei, olha, os temas são complexos, tem assuntos variados em alguns capítulos. Então, coloquei esse box para que a criança pudesse ser instigada a pesquisar mais sobre o assunto, a perguntar para os pais e ter também esse contato de pesquisa com a família. Os capítulos também têm uma parte final que é o para refletir, em que a criança pensa a respeito da essência daquilo que está sendo ensinado no capítulo e como ela deve aplicar aquilo à vida. Então, assim, eu pensei em tudo isso enquanto estava escrevendo o texto. E a diagramação também acompanhou, porque a gente pensou nas cores que chamariam mais atenção para crianças dessa faixa etária. O tipo de imagem, ele é bem ilustrado, como você pôde ver. E também fiz um esquema assim, um pano de fundo. Como ele não tem personagens fixos, uma narrativa com personagens fixos, o que eu pensei? Ele tem que ter um pano de fundo, um gancho que prenda o leitor no livro inteiro, do começo até o final. E aí eu coloquei a guerra, esse cenário de conflito, como um pano de fundo. Então, por exemplo, para falar a respeito da Bíblia, eu usei como abertura do capítulo o título Manual da Guerra. Então, para falar a respeito da entrada do pecado aqui no nosso planeta, o título do capítulo é Território Invadido. Então, tudo está relacionado a alguma coisa de guerra, de combate, de conflito, para tornar mais atrativa a leitura para a criança. Ariane, olha agora para aquela câmera e fala um pouquinho para os pais por que as crianças precisam ter o clássico da escritora norte-americana Ellen White em casa para seus filhos aprenderem. Olha, a própria escritora Ellen White escreveu uma frase que fica no meu coração, que diz assim, que as crianças são os mais suscetíveis aos ensinos do Evangelho. E aí eu fico sempre refletindo, sabe, nessa frase. Se as crianças são os mais suscetíveis aos ensinos do Evangelho, nós não podemos perder tempo. Nós devemos falar a elas as verdades que nós conhecemos como pais, como professores, como educadores, porque elas têm condições de entender e aprender. E se nós não falarmos, o mundo, outras pessoas vão falar, vão ensinar coisas para elas que não são
boas não são aquilo que nós gostaríamos que fosse ensinado. Então, assim, o Guerra no Céu é uma tentativa de que é um apoio, na verdade, para os pais, para que eles possam utilizar esse material para ensinar verdades importantes que não podem ser deixadas de serem ditas para as nossas crianças, para as crianças do nosso tempo. Muito obrigada pela sua participação. E você, ficou curioso para saber sobre a Guerra no Céu? Adquira hoje nosso livro através de nossos canais e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau!